Olá, fielmente com vocês aqui toda quinta-feira. Eu sou o Babai Beleno da Casa de Oxumaré e hoje nosso vídeo é longo, minha gente, mas vai valer super a pena. A gente vai falar sobre axixi, falar um pouco da filosofia, algumas regras que devem ser atentadas e... Atentadas, tá certa a palavra? Não sei se tá, mas depois vocês corrigem aí, viu, gente? Bom, a gente vai falar sobre o luto também. Algumas regrinhas e algumas observações. Bom, acompanha aí, vocês vão gostar. E olha, Babaebé é super patrocinado. Na verdade, vocês estão patrocinados. Vocês já sabem, né? A Choleuá, olha minhas roupinhas pra fazer o vídeo, pra ficar bonito aqui pra vocês. Tá mandando a roupinha pro Babaebé aqui pro canal. E agora uma super parceria. Quem? Capilão de Ouro. Eu acho legal o Salim, que ele tem essa preocupação, né? Essa coisa social de estar sempre se envolvendo com questões do povo de santo. E a loja, não posso nem falar nada, porque eu topei essa parceria, porque é uma loja comprometida mesmo, não tem esses preços. Já difícil fazer candomblé, porque é uma selva de pedra, e antigamente era rural, e a gente tinha a folha fácil, as coisas fáceis. Então ele tem essa consciência de não botar aqueles preços esculhambados, que a gente não chega lá, tem que trabalhar 10 anos para fazer uma obrigação. Tem preço bacana, facilita, até pelo WhatsApp, quando eu preciso de alguma coisa. Ô, Salim, Pilão de Ouro, pelo amor de Deus, estou precisando de alguma coisa. Ele manda para lá. E aí eu tô com essa parceria. Tá aqui, mandou equipamento pra gente. Então, super obrigado, Salim, Pilão de Ouro. Tô com vocês. Mas vamos falar do axixi, que é isso que a gente tá aqui hoje para falar. Bom, tem que parar com medo de axixi. Não pode ter medo. Porque, na verdade, entenda que o axixi é uma festa. Porque na nossa filosofia, a gente compreende que quando a pessoa falece, ela está indo para o outro lado de encontro aos nossos ancestrais. E nesse contexto, nós comemoramos a ida dela de encontro aos nossos. Ela concluiu a etapa dela aqui. Então o axixi, ele é uma festa onde a gente lembra a passagem dela pelo Aie, pela terra. Toda Ialorixá, Babalorixá, é importante que tenha essa comemoração. Eu acho que um terreiro de candomblé, né, os filhos daquela comunidade, tem que estar engajado ali para realizar esse axixi. Mas quando não se pode realizar, né, por questões financeiras ou por questões, por burocracias, seja lá qual o motivo que não se pode realizar o axixi, é imprescindível que seja feito o carrego. Para melhor entender, às vezes a gente não tem como fazer uma festa para o nosso orixá, mas a gente não deixa de fazer o quê? O oru, aquela satisfação com a nossa espiritualidade. A mesma coisa é o axixi. O axixi, a festa, é com certeza uma obrigação da comunidade fazer para seu sacerdote, para sua sacerdotisa, para altos postos. Mas também não tem como fazer axixi para todos. Contudo, obrigatoriamente todo iniciado tem que fazer o carrego. Inclusive o carrego, o Eruegum, é o ápice da cerimônia do axixi. Na última noite, acontece o carrego. Ele objetiva encaminhar aquele ancestral. Nós temos o Ibaori. Algumas Babalorixá e Alorixá geralmente tem Iaori arrumada, ou a sua cabeça ser Ori arrumado. E o Ori é a consciência, aquela consciência está ligada naquele Ibá, naquele assentamento. Você precisa desligar aquele
vínculo para que a pessoa vá até o Orum, até o céu, com a sua consciência em um todo. São 9 axexê, ou 9 carregos. Eu acho que não por acaso, né? Na nossa filosofia, a gente acredita que existam 9 espaços, 9 Orum, 9 espaços espirituais. E acho que por coincidência ou não, são 9 carregos, são 9 axexê. Assim que falece, imediatamente depois do enterro, com 1 mês, com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, com 3 anos, com 7 anos, com 14 anos e com 21 anos de falecimento, na data de falecimento da pessoa. Assim como a obrigação dos orixás, a gente não pode fazer antes, mas a gente pode atrasar, pode acontecer que a gente não consiga cumprir naquela data. Às vezes, por diversas questões, às vezes a gente não consegue. O que não pode se fazer é comemorar de forma antecipada. É bom deixar claro aqui a questão das pessoas com relação às que têm direito a xexê. Bom, a gente, se for fazer uma festa para todos que retornam ao Orum, e toda a burocracia que está em torno, todo o protocolo para se realizar um axexê, é impossível. Deve-se avaliar, junto ao oráculo, aquela comunidade, os feitos, o mérito. Porque o imprescindível é que seja feito o carrego para todos. Isso não pode deixar de fazer. O axexê, essa comemoração, dá-se àquelas pessoas de mais destaque. Mas porque não é que está querendo fazer distinção de um para outro. É porque um dos primeiros atos de fazer um ritual axexê é se tirar toda o formato de festa, de vida, porque nós vamos cultuar também Iku. Os atabaques são tirados do barracão, as bandeiras, os quadros. Se coloca aquele templo visualmente um espaço fúnebre, para se tira tudo aquilo que represente a alegria, porque também se respeita a partida, a dor da partida para aqueles que ficaram. Né? As pessoas ficam tristes, por mais que nossa filosofia afirma e nos ensina que é um momento de comemoração, porque aquele ancestral, aquele indivíduo que faleceu, foi de encontro aos ancestrais, ele está agora sendo recebido pelos seus queridos que já deixaram aí, mas existe sim uma dor para aqueles que vão sentir saudade. Então, uma das primeiras coisas, como eu já disse, é tirar as bandeiras do salão, é recolher os atabaques. Existe um preparo muito grande dentro da casa para se realizar o axexê. Obrigatoriamente no axexê, as pessoas usam a roupa branca, porque o branco é o nosso luto, é a cor do nosso luto. É quando nós estamos ali desligados do mundo lá fora, voltados totalmente à espiritualidade. O branco, além de representar, o luto representa a pureza. E obrigatoriamente se usa o branco no axexê. E a gente também dá preferência para roupas menos elaboradas, panos mais simples o possível. O pano da costa, na mulher, é obrigatório. E no axexê também. A mulher geralmente usa o pano da costa aqui no peito. As anciãs colocam um pouco mais para baixo.
Mas no axixê, todas as mulheres, eu tô com um frio, minha gente, todas as mulheres colocam o pano aqui, ó. Tá se resguardando, tá? É um sinal que que tá fechado. Olha, assim, o pano por si próprio já aqui já mostra, já sinaliza que ela tá guardando algo, né? Ela tá se guardando, porque tem aquele sentimento da dor, da ausência daquela pessoa. Não fica. Por mais que a gente tenha entendimento da nossa espiritualidade, sabe que existe uma continuação pós o aí, pós a terra, mas fica. Se acostuma aquela pessoa. Então, nesse momento, o pano da costa é da mulher, ela coloca aqui nos ombros, cobrindo toda essa parte, mostrando o sentimento dela. Nós usamos o fio de conta de Xangô no rito do axixê. Xangô é o símbolo da vida, é a chama da vida. E a ligação de Xangô com a ancestralidade. Os homens, não é obrigatório o uso do pano da costa no ombro. Até porque não é tradicional o homem usar o pano da costa. Nesta cerimônia do axixê, não se tem nenhum problema também deles colocarem o pano aqui, pela necessidade talvez de deixar esse pano próximo, em vez de ficar no ombro, porque às vezes o homem carrega um pano da costa aqui no ombro, uma necessidade de, caso o seu orixá se manifeste, então ele já está com o pano dele ali. E aí, seguindo a mesma linha que as mulheres usam pano, eles colocam no corpo ali, fechando o corpo, simbolizando que estão de luto. Não é uso obrigatório, mas também não há nenhum tabu nesse momento, porque eles estão, o sentido, tem um significado, aquele pano naquele momento. Agora, é um assunto delicado, mas eu vou falar abertamente que é a questão do luto. E eu vou fazer alguns desabafos aqui, eu vou externar algumas opiniões minhas e a minha ótica com relação ao assunto. É obrigatório aquele indivíduo que é filho da Yalorixá ou do Babalorixá, que veio a falecer, aguardar um ano para dar continuidade à sua vida espiritual. Por quê? Porque ele tem que aguardar o orixá se pronunciar. Aquela casa está em luto. Até um ano, o terreiro está fechado. Não se tem festividades, não se tem orô para a cabeça de ninguém. Tem os ritos fúnebres e a manutenção da casa enquanto o Amalá de Xangô, o Ebô de Oxalá, até uma consulta oracular, porque assim que a Yalorixá falece, no nosso axé, a Yalaxé, a mãe do axé, é quem toma a frente da casa, no período de luto. Ela é a responsável em colocar os amalás para Xangô, o Ebô, orientar os filhos. Numa necessidade do filho, ela pode sim passar um ebó, ela pode sim prestar um auxílio. Mas que não vai além de uma consulta e uma limpeza. A casa fica em luto, porque somente depois do axixê de um ano é que é realizado a consulta oracular, o Padei Bimó, que eu vou até falar no próximo vídeo, como se dá o Padei Bimó. E é após o axé de um ano, no Padei Bimó, que o orixá se pronuncia quanto à continuidade daquela casa. É quando o orixá vai designar um sucessor ou sucessora para aquela Yalorixá ou Babalorixá falecido. Então, se você corre para uma outra casa para se cuidar espiritualmente,
você não deu nem a oportunidade de ouvir a palavra de orixá. Porque nós temos o livre-arbítrio. Vamos supor, você é filho de uma orixá que faleceu. Aí você não vê ali ninguém que você acha que esteja apto a dar continuidade àquela casa. É sua visão, é sua cabeça. A gente tem que respeitar a cabeça de cada um. Só que a gente tem que, o mínimo, ouvir orixá. E ouvir o que o orixá tem, o orixá mostrar quem é a pessoa, o orixá se pronunciar e terminar o axé, a sua casa de axé, a qual você ainda é filho dali e ainda tem compromissos, apesar que é eterno, é indissolúvel, a casa reabrir e você tomar a decisão. Além de ser muito feio também, um desrespeito com aquela Yalorixá falecida. Porque cadê esse amor todo? Cadê o amor? A Yalorixá falece, você já fica preocupado, porque eu tenho que lavar minha cabeça. Você não guarda nem o seu luto da ausência daquela pessoa na sua vida. É um horror. E mais feio ainda, agora vem meu desabafo, mais feio ainda aqueles babalorixás e alorixás que ficam caçando aquela pessoa ali para pegar aquela pessoa para o seu terreiro. Isso não é postura de um babalorixá e alorixá. Isso é um desrespeito. Às vezes eu fico eu vou falar do jeito que eu penso. Às vezes parece que aquela pessoa é um gado e você quer alguém a mais no seu pasto. Porque não se está tratando de fato com espiritualidade, não está passando valores. Não, é um ano de luto e nesse um ano a gente aguarda o orixá se pronunciar. Após o orixá se pronunciar, a gente tem direito a fazer suas escolhas. A gente continua naquela casa ou a gente tem o direito de escolher uma outra casa, sim. Esse direito te assiste, mas sua obrigação é ouvir o orixá, primeiramente. Nesse período de luto, você não frequenta terreiro de candomblé, de ninguém. Você frequenta o seu axé, participa dos ritos fúnebres, participa da vida cotidiana daquele terreiro, porque vai continuar tendo uma malá de Xangô, para invocar a vida naquela casa, para espantar Iku, a morte. Vai ter o ebô de Oxalá, o milho branco pedindo paz para todos, o mano de Oxalá cobrir a todos. A casa não vai ficar de porta trancada, de porta fechada, não. Que ninguém vai poder entrar. E ó, tire da cabeça, o Bababé fica bravo, porque é uma coisa que eu vejo acontecer e isso me entristece demais. É a pessoa que essa coisa de mão de morto, esse medo, eu tenho que lavar minha cabeça porque é a mão do morto na minha cabeça. Gente, é a mão do ancestral na sua cabeça. No candomblé, a gente acredita no poder da ancestralidade. Aquele ancestral, quando a gente é iniciado por orixá, é invocado todos os ancestrais na nossa cabeça. E agora você tem um ancestral, um guardião a mais na sua vida, porque aquele babalorixá, aquele orixá, vai manter a presença do espírito dele te guardando, te protegendo, vai ser um essá sobre a sua vida. Bom, mas voltando à questão do indivíduo, filho daquela orixá, e sendo ele babalorixá, tendo casa aberta também, ele vai estar de luto. Os filhos diretos daquela casa que está em luto devem permanecer de luto também. Netos, bisnetos, tataranetos, não é obrigatório, senão teria que parar, vamos supor, uma casa matriz, teria que parar o candomblé inteiro. Mas os ligados diretamente àquela casa estão de luto também. É até por uma questão de sentimento. Você perde a sua Yalorixá, seu babalorixá, é porque a gente tem a visão do babalorixá, é um segundo pai, às vezes até o primeiro, que nem meu pai PC, para mim é meu pai, não é meu babalorixá, é meu pai. Deus me livre e guarde o dia que meu pai, eu tenho que morrer primeiro.
Porque eu acho que eu não teria, eu acho que meu luto ia ser de mais de 3 anos. Eu não ia dar conta. Então, não tem cabimento. Demonstra até uma falta de sentimento. O filho de santo daquele axé daquela casa está fazendo uma festa de candomblé. Se é um orô interno, um ritual interno na casa dele, por uma necessidade, abre aspas, fecha as aspas, o oráculo orientou, a Yalaxé, a qual está no comando da casa, toda regra existe suas exceções. Mas você bater candomblé público, fazer festividade pública, de meio de comemoração, não tem, acho que a pessoa não está nem preparada para isso. Supostamente aqueles que têm sentimento de verdade. Eu garrei um assunto no outro e acabei me passando com relação de falar sobre a necessidade do rito fúnebre no corpo do iniciado. Todo iniciado de candomblé, todo iniciado para orixá, tem a necessidade de serem feitos ritos no corpo dele. O processo iniciático ele nos liga a elementos litúrgicos, a assentamentos, a símbolos. E nesse processo, ali no corpo, é como se estivesse nos desligando daqueles instrumentos que foram dados poder, que foi ligado um ao outro. Quem é iniciado de orixá sabe a ligação que a gente tem com o nosso ibá, com a nossa quartinha. Quando a nossa quartinha está ali sem água, a gente começa a se sentir mal, a gente começa a ficar murcho, ficar vazio. Quando o nosso ibá, nós somos ligados a esses elementos de forma profunda. E no processo fúnebre feito no corpo, desliga aquilo da nossa alma, porque aquilo está ligado na nossa alma. Então é necessário, é fundamental. E eu acho até importante o iniciado deixar ali escrito para a família. Porque muitas vezes a gente tem a dificuldade que a família é evangélica, que a família é neopentecostal, que a família é budista, que a família é católica, e acaba impedindo de serem feitos esses ritos no corpo, que são lindíssimos. A pessoa é vestida com a roupa de candomblé, é rompido quando você é uma pessoa que tem um rungebe, enfim, não vou estar relatando nossos aôs, mas são cerimônias importantíssimas de profundo significado. Além de nós termos nossos moldes de enterros, cânticos específicos. Tem a cantiga para fechar o caixão, tem a cantiga para andar o caixão, tem a cantiga para descer o caixão, que diz que aquela porta ali é um segredo para outra porta. Aí já vou responder a pergunta com relação à cremação, que muita gente pergunta. Não é nossa tradição. Nós enterramos os nossos mortos. Mas o livre-arbítrio a gente não pode dominar. Já teve casos que a Yalorixá, o Babalorixá, não vou mentir não, a Yalorixá pediu lá, deu a ordem que ela queria ser cremada, a família executou a ordem dela. Bom, não é nossa orientação, mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, a gente tem que respeitar o outro, a vontade em vida. E foge, nós não temos o domínio sobre o ser humano. Nossa religião nem tem essa pretensão de querer dominar ninguém. Nossa filosofia é de orientar e nunca imposicionar.
E eu confesso que não tenho respostas para se isso faz bem ou não faz bem. Nós não temos resposta de tudo. O que a nossa orientação é que o iniciado por orixá seja enterrado. Nós temos o rito para o enterro, não temos rito para a cremação. Não nos foi ensinado. Se tem, não chegou no Candomblé da Bahia. Não necessariamente o babalorixá ou ialorixá do falecido é encarregado de fazer esse rito. Muitas vezes, por questão de locomoção, e também existe os postos da casa do Ileiboacu, da casa que é cultuado dos ancestrais, que tem essa incumbência, como o Babá Ixinku, que é responsável pelos ritos fúnebres ali nesse momento, o Babá Lagbá, que é o mais alto sacerdote da casa do Ileiboacu, da casa de Egum, pode ser designado pelo sacerdote para fazer esse rito no corpo do iniciado. Mas às vezes, por questão de locomoção, vamos supor, o babalorixá está no Rio de Janeiro, o corpo está em Curitiba, vamos dar um exemplo. Às vezes em Curitiba pode ter um ebome, uma pessoa, um babalorixá, alguém que o sacerdote daquele indivíduo dê essa incumbência, designe aquela pessoa para fazer o rito. Além da importância de não deixar de fazer, eu acho que também vou fazer um outro alerta aqui. A questão do respeito para com aquele corpo ali, com relação... Deixa eu me explicar para vocês. Às vezes, tem um filho de santo ali, ele tem pai, ele tem mãe. Aí corre um outro babalorixá para querer tomar a frente. Porque o babalorixá está num outro estado. E a gente tem que ter respeito. Tem aquele ditado que não existe cão sem dono. Né? E defunto sem choro. A gente tem que... Orelha não passa a cabeça. A gente tem sempre que entender que aquele indivíduo tem um sacerdote, tem um babalorixá, tem uma ialorixá, tem uma família. E às vezes até que ele está desligado daquela família por um período, por um tempo, porque às vezes as pessoas têm a sua vida normal, fora a vida religiosa, e por vezes se afasta um pouco do seu terreiro para dar continuidade à sua vida, enfim. E a gente tem que, primeiramente, procurar o sacerdote daquela pessoa, não é passar à frente. É feio. Bom, é um tema bem complexo, tem muito que se falar dele. Confesso que a gente até quer organizar melhor essas pautinhas aí para falar mais alinhado um assunto por dentro do outro. Mas eu gosto de conversar abertamente, um diálogo que a gente discorra ele, até porque aqui não sou professor de nada. A ideia do Babaebé é passar um pouquinho, de transmitir um pouco de conhecimento, esclarecer algumas dúvidas. Mas não dá num vídeo só. A gente precisa ter muitos outros vídeos com relação a esse tema, a gente vai ter aqui no canal. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o Padê Ibimó, que é o rito que acontece depois do axixê de um ano. Aí com certeza a gente vai rematando alguma outra coisinha que ficou pendente aqui nesse vídeo. Vocês não deixam de acompanhar o Babaebé, não deixa de tocar a campainha, não deixa de fazer um comentário, não deixa de, quem faz parte do grupo que a gente tem no WhatsApp do canal, mandar uma dica, mas sobretudo tem que dar uma força ao canal. Você vê que a gente já tem aí, o canal já está quase autossustentável, viu? O Shiloh que faz nossa gravação, já não vou precisar gastar dinheiro com ele. A Pilão de Ouro já está aí com a gente, patrocinando. Um beijo, até a próxima quinta.